Olá, tudo bem? Estamos começando mais um ADM Cast, o podcast que te mostra que a administração está em tudo. Em um ano muito especial, o Jubileu de Diamante, que significa 60 anos da administração profissional no Brasil. Bom, antes de chamar a minha convidada, eu tenho o prazer de te convidar para se inscrever aqui no canal a serviço da administração, pedir para você deixar já seu like, seus comentários e também nos seguir nas redes sociais do CRA São Paulo, como também no Spotify. Bom, vamos lá, né, gente? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui uma pessoa para falar sobre a diversidade do marketing. Ela que é Head de Diversidade, Equidade e Inclusão para Advocacy no Grupo L'Oréal no Brasil, Márcia Silveira. Tudo bem, Márcia? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Maria Rita. É um prazer estar aqui no ADM Cast e poder bater esse papo com você sobre um assunto que eu gosto tanto. Prazer todo nosso. E para a gente já iniciar a nossa conversa, Márcia, gostaria que você falasse para a gente sobre a importância, né, da promoção de diversidade no mercado de beleza. O que é que significa para você a beleza ser para todas as pessoas? Olha, a gente, especialmente aqui no Brasil, a gente vive num país que ele é plural em diversidade, né? E diante disso, a nossa beleza ela é muito diversa. E nada como você estar atendendo a essa população de uma maneira muito respeitosa, aproveitando que é uma população que se relaciona com beleza de formas muito específicas aqui, de forma inspiracional, tendo ali, né, o relacional, uma pessoa inspirando a outra, uma pessoa indicando para a outra, como uma base mesmo de estratégia de negócio, né, e tendo também, sobretudo, a felicidade por trás disso tudo. Então, uma empresa como a L'Oréal, que está aqui há 65 anos no Brasil, operando, né, uma multinacional com uma licença para operar num território brasileiro, ela tem que respeitar essa população, ela tem que produzir para essa população, né, e fazer com que, sobretudo, seja uma ação de respeito, já que estamos aqui fazendo esse trabalho muito forte, né, inclusive dentro da sociedade brasileira. Agora, como é que você explicaria para uma pessoa leiga o que é, né, a diversidade no marketing, ou melhor, o marketing diverso? É um marketing que ele realmente está ancorado no seu público-alvo, no seu consumidor. É um marketing que olha ali o seu consumidor, todas as especificidades dessa relação, né, da marca, da compra, da escolha, da tomada de decisão desse consumidor, da necessidade desse consumidor e cria estratégias que realmente vão se conectar genuinamente com esse consumidor. Então esse marketing precisa estar recheado de profissionais que sejam diversos, que entendam, né, nesse caso do Brasil, que entendam da realidade social, da realidade relacional da população brasileira. Esse marketing precisa também ter parceiros que estejam ali também muito conectados com essa realidade. Então, você tem as agências que precisam também caminhar na mesma direção, você tem os parceiros comerciais, né, dentro da indústria do marketing. Então, tudo isso precisa estar muito ligado para que essa conversa consiga ser muito genuína, porque o consumidor ele é muito sensível. Então, se realmente não está conversando com ele realmente não vai comprar, não vai consumir, não vai acreditar no potencial daquele produto, né? Mesmo com uma entrega, mesmo com assets de entrega muito direcionados para aquela especificidade, ainda assim o consumidor vai desconfiar. Então, acho que essa conexão do marketing para funcionar num ambiente diverso é fundamental. Agora, a gente, enquanto Márcia consumidor, a gente tem percebido algumas modificações na indústria, né, da beleza, quando a gente fala sobre diversidade, principalmente no nosso assunto hoje, diversidade no marketing. Mas você que faz parte dessa indústria, o que é que você pode falar para a gente? O que é que de fato tem mudado ao longo dos anos sobre esse assunto, né? Mais diversidade na indústria da beleza? Olha, eu posso dizer para você que nos últimos 20 anos a indústria da beleza vem evoluindo muito quando se fala de diversidade. Você pega ali nos anos 80, 90, existia shampoo para cabelos secos, oleosos ou mistos. Lembra disso? Né? Hidratante para um tipo de pele só. Né? E a gente não tinha, por exemplo, cuidado de ter muitos tons de maquiagem para pele negra, por exemplo. Né? As mulheres negras
no passado ficavam com um tom acinzentado, tinha que ser um maquiador muito bom para fazer certas misturas e conseguir chegar no tom da mulher negra. Então essas queixas todas, acho que esse movimento do consumidor e também essa questão da própria população diversa, né, que mais se sentia negligenciada por essa indústria, ter encontrado soluções próprias de beleza, misturinhas com produtos de beleza, suas próprias maneiras de se enxergar e de se embelezar por meio de inspirações na própria família, inspirações ancestrais. A mulher que se sentia ali presa dentro de uma beleza impositiva e não uma troca de beleza, né? Ela foi realmente evoluindo ano após ano e entendendo que com o empoderamento feminino, a beleza também se torna uma ferramenta muito forte, né? Então, ela vai começando a consumir e entender o que era melhor para o cabelo dela. O fato das redes sociais terem crescido, esse boom digital ter crescido na comunicação, sim, fez com que as mulheres pudessem se enxergar em outras mulheres. Então, muito tutorial de beleza, muito tutorial de maquiagem, de cabelo, principalmente para as mulheres de cabelos negros. Tem um dado do Google Trends que você, por volta de 2016, quando você colocava a busca por cabelos crespos, ela aumentou significativamente, mais de 200%, em relação à busca de cabelos normais, cabelos longos, lisos, porque realmente as pessoas começaram a buscar a internet para entender como cuidar de sua própria beleza. E eu acho que também atrelado a isso tudo, veio uma consciência ancestral das pessoas, principalmente das pessoas negras, de entenderem como era o seu cabelo na realidade. Então veio um movimento contra o alisamento do cabelo, veio um movimento para empoderar mulheres de cabelos brancos que quisessem participar dessa transição, mulheres de cabelos crespos que quisessem voltar para a originalidade dos seus fios. Então tudo isso veio mexendo muito com a indústria da beleza. É uma tensão que veio, para mim, muito mais do consumidor para a indústria da beleza do que da indústria da beleza para o consumidor. Então, as indústrias mais espertas, mais antenadas, elas co-criaram vários produtos com o consumidor, ouvindo muito de perto como isso ia acontecer, essa transformação, para não perder ali aquela confiança, né? E é muito bom você falar sobre isso, sobre essa resposta, né, do mercado para esse assunto, porque a gente sabe que algumas empresas acreditam que investir em diversidade seja custo e não investimento, né? É um grande erro pensar assim, os relatórios estão aí provando o contrário. Na sua opinião, Márcia, qual seria uma estratégia para uma empresa que ainda tem esse pensamento virar, né, essa chave, entender que investir em diversidade é sim investimento e não custo? Olha, muitos dados do mercado já trazem esse diferencial em relação ao investimento de diversidade com relação aos ganhos, principalmente quando o gestor, que é a peça fundamental, consegue olhar para o seu negócio e entender que isso faz a diferença. Na L'Oréal, a gente tem o presidente, Marcelo Zimet, que ele, assim que assumiu esse mandato aqui no Brasil, ele botou a diversidade como centro do negócio, da gestão dele. E essa decisão top-down, ela influenciou muito fortemente todas as camadas da empresa, né? Ter um líder que tem essa visão e que passa essa estratégia com muita assertividade para o time, você realmente consegue entender que o retorno é possível de chegar. Você ali, mero colaborador, você é um colaborador estratégico, todas as camadas da empresa você começa a enxergar que é uma possibilidade de crescimento por meio da diversidade. Né? Para você ter uma ideia, em 5 anos de gestão, a L'Oréal cresce duplo dígito a cada ano. E quando você olha para esse dado ele é de uma L'Oréal que, a partir de 2020, 2021, passa a ser diversa por meio de contratação de talentos, por meio de letramento, por meio de consultorias, contratação de empresas especializadas, por exemplo, como uma agência de comunicação, a Black Influence, que chega para a gente para ajudar nessa estratégia. Você tem ali também uma série de atividades que demonstram
que a empresa está walk the talk com a diversidade. Então, investimento em causas, investimento em ações. A gente, como empresa, ainda tem, assim, uma diferença, porque nós estamos localizados, o prédio da L'Oréal no Brasil está localizado numa região conhecida como Pequena África, que é uma região que tem uma memória histórica no Rio de Janeiro, tombada, né? E isso pela Unesco, por ser um centro de desembarque de escravos, o maior do mundo, né? Foi onde chegaram mais de 1 milhão de pessoas que foram escravizadas só naquele porto ali na frente da L'Oréal, e que dali se criou uma região onde a cultura negra foi muito preservada, é preservada por meio de instituições. Então, a L'Oréal apoia projetos sociais para a população que vive ali. A L'Oréal tem uma ligação também com o museu para que esse letramento não se acabe, para que as pessoas entendam a importância de preservar aquela memória, para a gente realmente entender o que houve no passado, buscar no passado, né, para a gente fazer essa transformação agora, entender como a gente pode realmente mudar essa história e no futuro ter uma sociedade um pouco mais igualitária, com uma inclusividade fortíssima e podendo realmente ter uma beleza que seja mais acessível a todo mundo, né? Ou seja, não é só colocar o produto na praça, tem que mexer na cultura da empresa de verdade, Total, né, Márcia? Total. Para ser genuíno, as pessoas têm que entender que realmente a gente está respirando cultura. Aí sim você pode ir para fora, você pode ter estratégias de embaixadoras, criadores de conteúdo, ter assets de mídia com pessoas diversas, porque aí você não vai estar sendo confundido, porque o consumidor sabe que por trás daquilo tudo ainda tem realmente uma construção mais sólida dentro do negócio, que está olhando para a diversidade. Muito bom, muito bom. Bom, falando sobre comunicação digital, né, produtores de conteúdos, a Márcia acabou de citar essas importantes figuras hoje da nossa comunicação. Fala pra gente um pouquinho sobre como a comunicação digital tem sido importante, né, para o fortalecimento dessa comunicação diversa, desse marketing diverso. Eu sei que a L'Oréal tem investido, né, em ações para justamente promover essa diversidade, não só entre os seus consumidores, mas também em quem promove a marca, não é isso? Sim, total. A L'Oréal está muito voltada para essa comunicação de marca digital, esse empoderamento dos criadores de conteúdo, entendendo exatamente o que eu falei anteriormente sobre essa questão relacional que o brasileiro tem, muito forte, né? E por meio dessa emoção e dessa conexão é que a gente tem utilizado o digital para realmente atingir o consumidor, né? Hoje, por exemplo, nós somos o número 1 e-commerce de beleza no Brasil. E isso se deu muito por essa condição de ter esses criadores de conteúdo. O Brasil é aí o 4º país que mais consome, né, mídias sociais. Então, essa relação do brasileiro é fortissimamente. É o primeiro em gasto de tempo nas redes. Então, você tem aí aproximadamente 4 horas por dia o brasileiro fica nas redes sociais. Então, é uma oportunidade muito da marca estar ali próxima, conversando de igual para igual com esse consumidor. Além disso, a gente tem aí uma possibilidade imensa de explorar criadores de conteúdos micro e nanos, que é quem realmente está ali no dia a dia da conversa com esse consumidor. Então, a nossa estratégia tem sido muito assim. E pensando nisso, a gente até ano passado criou um programa de beleza para a inclusão e aceleração de criadores de conteúdo étnico-raciais dentro da empresa, que é o Beleza Mais Diversa. Eu posso explicar um pouco? Por favor, porque serve até... serve não, é um case até para você que está nos assistindo, né, que está se inspirando aqui nas ações. Quem sabe implantar algo parecido no seu negócio também, né? Sim. A gente olhou ali para o mercado de advocacy, né, como a gente estava enxergando quem eram os criadores que estavam nos ajudando a contar essas histórias dessas 21 marcas que tem dentro do Grupo L'Oréal. E a gente entendeu que 98% das pessoas negras
elas não se enxergavam nas comunicações. Isso é um dado do Instituto Locomotiva, né? E quando a gente foi refinando ainda mais essas pesquisas, a gente entendeu que 33%, segundo uma pesquisa do Think Ethnos, as pessoas não tinham uma referência de beleza. A referência de beleza delas eram elas mesmas. Elas não tinham para quem olhar e copiar um penteado, uma maquiagem ou usar um produto, enfim, quem se inspirar. E a gente entendeu que quando a gente olha para os dados desses 20 milhões de criadores de conteúdo que existem no Brasil, racialmente a gente está subrepresentado, né? Se a gente tem 56% da população negra no Brasil, a gente tem muito menos, né, cerca de 16% de criadores de conteúdos pretos, por exemplo, né? Os criadores de conteúdo são, em sua maioria, pessoas não negras. Quando a gente olha para o perfil, a maioria de mulheres. Quando a gente olha para a juventude brasileira, a juventude tem o desejo de trabalhar com a indústria da criatividade, né? 75% dos jovens deseja trabalhar de alguma forma com as redes. E aí a gente olhou ali uma oportunidade de criar um cenário melhor para essa população e ter aí uma visibilidade maior, driblando ali o racismo algorítmico, né, que as redes não entregam tanto os conteúdos de pessoas negras, né, essas pessoas têm menos seguidores, apesar de terem conteúdos muito interessantes, né, de falarem realmente a língua ali do seu interlocutor. Então, o que a gente fez foi reunir num programa um ecossistema formado pela UPix, que é uma das maiores especialistas, né, na educação da indústria criativa, na consultoria para a indústria criativa. A gente reuniu o TikTok, que vem sendo um dos maiores players aí. Com certeza, no Brasil, disparado, né? Verdade. E a gente reuniu o Mover, que é o Movimento pela Equidade Racial, que é uma entidade que tem a prerrogativa de estar sempre olhando para a empregabilidade de pessoas negras no Brasil, com KPIs assim, que vão levar realmente a gente buscar essa equidade da população negra no mercado de trabalho, dentro das indústrias, dentro do comércio, enfim, dentro desse mundo corporativo. E aí a gente reuniu, né, a L'Oréal com esse time todo e a gente criou o Beleza Mais Diversa, que é um programa de aceleração de criadores de conteúdo. A gente reuniu 50 criadores de conteúdos, pretos e pardos, negros, com uma pluralidade regional, homens, mulheres, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, mães, pessoas expatriadas. A gente fez, assim, pessoas com deficiência. A gente fez, assim, realmente um apanhado, tendo a raça como centro, mas tendo interseccionalidade entre as pessoas que estavam ali. E pegou esses criadores de conteúdo e deu 3 meses de um curso de aceleração de carreira, para que eles realmente pudessem aprender como usar as redes sociais para realmente impactar os negócios e ganharem parceiros, serem contratados, a saber como se precificar, como se colocar no mercado, como entender o briefing, o posicionamento de uma marca e não seguir totalmente tentar se encaixar num padrão da marca, mas sim fazer uma conjugação com a marca para que o seu jeito, sua maneira de lidar com as redes sociais, seu linguajar, seu tom de voz, suas emoções também sejam genuínas, para que a marca também se aproveite disso e o consumidor possa, né, deglutir isso de uma forma melhor, né? E a gente fez isso tudo não só com esse conhecimento, mas também dando a eles ferramentas para que eles pudessem crescer. Então, a gente deu um aporte para que eles pudessem melhorar os seus aparelhos, né? Então, quem quis trocar de celular, computador, recebeu tudo isso. A gente deu um banho de loja de L'Oréal, é claro, a gente mandou produtos para todos eles, falou sobre todas as marcas, para que eles entendessem quem eram essas parceiras, né, dessa construção. E a gente também teve mentores que eram já grandes criadores de conteúdo das redes, para que eles trouxessem suas experiências a cada jornada. A gente fez desafios com eles a cada etapa do conhecimento, então eles faziam ali, produziam seus conteúdos, e os melhores conteúdos a gente colocava mídia por meio do TikTok. Então a gente dava um boost ali, a gente incrementava a visibilidade deles dentro das redes sociais,
para que, de fato, eles conseguissem entender, driblar esses algoritmos e chegar um pouco mais para uma população maior. E acabam sendo multiplicadores também, Total, total. E levando também essa chancela da diversidade que a gente tanto construiu para dentro. A L'Oréal está falando de diversidade para fora com o criador de conteúdo nesse último ano para cá, muito fortemente, né? A gente tem metas de diversidade para os criadores de conteúdo de todo o squad contratado pela L'Oréal. A gente tem que ter 50% de diversidade nesse squad. Esse ano a gente bateu 51%, né, em 2024. Então, a gente agora se sente muito confiante para ser o walk the talk e realmente mostrar isso para o mundo, né, para o Brasil e para o mundo, que a gente realmente tem criadores de conteúdo que se parecem com os nossos consumidores, que falam com os nossos consumidores, porque temos uma população diversa. E assim, o resultado desse programa foi incrível, porque assim, eles cresceram, esses 50 criadores de conteúdo, mais de 1 milhão de seguidores. Olha. Uma taxa de engajamento incrível. Eles trouxeram o que a gente chama de brand lift durante toda a campanha que ficou no ar, durante o TikTok, né, do Beleza Mais Diversa. Esses criadores trazendo seus próprios discursos sobre o que é beleza, sobre como se aproveitar da beleza que eles têm dos produtos, que nós temos essa relação. As marcas da L'Oréal, a L'Oréal cresceu em brand lift mais de 6%, 6 pontos percentuais por cento, em comparação a antes da campanha. Então, a percepção de que a L'Oréal é uma empresa diversa pelo consumidor que estava ali no TikTok, por essa audiência, aumentou 6 pontos percentuais. Então, é genuíno, porque não é a L'Oréal falando, são os criadores de conteúdo contando as suas histórias. Então, isso traz um fortalecimento reputacional incrível para a marca, né? E, por fim, no Brasil, a indústria da criatividade nada mais é do que uma mola social, né? Porque as pessoas começam a ganhar, então, realmente, de fato, a possibilidade de uma mobilidade social. A pessoa começa realmente a investir, de repente, em estudo, no que está fazendo mais conteúdo, que está sendo remunerado pelos conteúdos, enfim. Então, para eles, foi uma mobilidade social também, né, porque todos saíram dali contratados por marcas da L'Oréal, que era o objetivo da gente, né? 70% começou a fazer conteúdo pago pela L'Oréal. Uhum. E a gente também conseguiu, né, que fosse algo muito, como é que eu posso dizer, sem barreiras para eles. A gente não fez um contrato de exclusividade. Então, eles acabaram sendo contratados por outras empresas de beleza, por outras empresas até de outros mercados, né? Mercado de cerveja, de bebidas, de alimentação, a gente teve até banco. Então, assim, tem uma essência ali da gente de estar fazendo algo maior pela sociedade, né? Claro que a gente fortaleceu muito, muito, muito as nossas campanhas das 21 marcas. Para você ter uma ideia, uma das meninas que passou pela aceleração, a Carolina Negra, ela foi a menina que teve mais contratos dentro da L'Oréal nesse finalzinho do ano, da formatura até dezembro, que foi em agosto a formatura. Então, ela teve, não o maior contrato, claro, em cash, né? Mas um maior número de contratos. Várias marcas contrataram ela várias vezes. Então, assim, é um passo grande para a inclusividade, isso. Não, muito bom, e é importante a gente falar isso, porque a gente entende através desse case que há um investimento. Claro, a marca sempre está querendo investir na sua melhor performance, né? Sim. Mas também ter esse retorno social, ter esse retorno do objetivo em si, que é promover a diversidade de fato, faz todo sentido quando a marca está fazendo esse propósito genuinamente. E ainda assim, voltando, a gente está aqui, Márcia, com certeza, falando para vários administradores, vários estudantes que estão se perguntando, mas como é que eles fazem para mensurar o resultado de tudo isso? Né? Como é que vocês analisam se essas estratégias estão dando certo? O que é que você pode trazer para a gente sobre isso? Olha, a gente usa as métricas de marketing tradicionais do mercado, né? A gente está ali sempre tentando entender o share of influence,
né? Como é que a gente está aumentando esse percentual dentro das marcas da companhia, na companhia em si. A gente se compara com o mercado de beleza, a gente se compara com os concorrentes, a gente está sempre medindo realmente para avançar ainda mais. E quando a gente fala em diversidade, a gente consegue otimizar isso olhando também o quanto a gente está com essa participação nos lucros, no mercado, quantos nossos produtos estão tendo de maior penetração, já que a gente está falando com uma população diversa, a gente está ampliando esse leque. Então, todos esses dados são medidos a cada instante. Também tem a percepção do público, como eu falei, como desse brand lift, quando a gente tem sobre diversidade, isso aumenta a reputação. A gente também é relacionado em premiações, isso também dá uma chancela de que a percepção está acontecendo, né? Então, é algo muito forte como um instrumento de mensuração. A gente foi finalista de um prêmio do TikTok com esse programa de beleza mais diversa, então é algo que dentro da indústria é relevante para a gente, né? E o fato da gente estar sempre monitorando ali o quanto o nosso crescimento em relação a esse duplo dígito anual está acontecendo com relação a uma empresa que está completamente diversa, né? Bom, Márcia, por exemplo, em novembro a gente vê muitas campanhas voltadas à população negra por conta de ser um mês celebrativo da consciência negra aqui no país. Aí vem minha pergunta, vale a pena investir em campanhas mais sazonais promovendo a diversidade? Ou como é que está isso? Ao longo dos anos é bom diluir essas campanhas? Como é que você vê essa questão? Olha, a gente tem um calendário onde durante todo o ano a gente tem momentos muito fortes para cada diversidade. Mas não significa que você tenha que apostar só nesses momentos para se comunicar com esse público. Esse público é muito sensível, então ele quer está em pé de igualdade com a sua comunicação. Então, ele quer que você realmente exalte essa presença, essa troca o ano inteiro. Então, a empresa que resolve só utilizar essas datas para falar é mal percebida, né? A gente tem ali, por exemplo, março, o mês da mulher. A gente tem em junho, o mês da celebração LGBTQIAPN+. Quando chega julho, é o mês da mulher negra latino-americana. Então, é uma fortaleza para esse mês. A gente tem em setembro a causa PCD, que é muito forte. A gente tem em novembro o Orgulho Negro. Então, esses momentos, eles merecem ser exaltados e celebrados, porque é uma forma de, politicamente, um posicionamento político de se posicionar na causa. E se posicionar investindo mesmo. Por exemplo, a causa LGBT, a gente participa da Parada do Orgulho Gay como marca. Isso é importante, estar ali naquele momento onde a gente está celebrando a vida daquelas pessoas e trazendo realmente isso como parceria. Mas a gente fala com esse público ao longo do ano inteiro. Sim. E a gente tem ações internas para os colaboradores, que são uma forma de uma empresa ser o walk the talk, né, com essa causa. A mesma coisa em novembro, a mesma coisa no Julho das Pretas. Então, essas datas elas servem para chancelar essa parceria, mas elas não podem ser utilizadas somente sozinhas. Tem que ser parte de uma estratégia de conversa o ano inteiro com esse consumidor. Até porque não adianta você passar o ano todo sem conversar com aquele público e em determinado momento, oi sumido, isso é o que a gente chama de diversity washing. Exato. Né? E quando a gente olha, por exemplo, Dia das Mães, você não fala com mãe só em maio. Exatamente. Né? Você fala mais ainda com as mães em maio, mas você fala o ano inteiro. Então, do ponto de vista de marketing, é uma estratégia campeã falar o ano inteiro. Né? E falar realmente nessas datas-chave, tendo esse respaldo de que você é uma empresa que faz por onde falar de diversidade não seja algo um tabu, seja uma realidade de negócio. Bom, a gente quando fala em diversidade, a gente tem que falar de vários nichos. Por exemplo, a gente está falando da questão racial, a gente tem a questão da idade, a gente tem a questão da deficiência visível, questão de gênero, entre outras, né, questões. Mas a gente trazendo ainda para a questão racial, a gente sabe que a população brasileira é formada majoritariamente pela mulher negra. Uhum. E mesmo assim, a mulher negra, como a própria Márcia nos falou, sempre foi mais negligenciada, né, nas campanhas de beleza. A questão, a gente trouxe aqui o exemplo
de tons de base, a gente estava conversando em off sobre a necessidade de mais tons referente a protetor solar para a população negra. E aí vem a L'Oréal trazendo a atriz Thaís Araújo como uma porta-voz da marca. A Thaís, que todos sabem, além do trabalho artístico, também tem essa visibilidade na promoção, né, da diversidade racial. Fala pra gente um pouco, Márcia, como é que é esse processo de escolher a pessoa que vai falar pela marca? Por exemplo, como vocês chegaram até a Thaís Araújo? A gente está vendo a Thaís agora no ar, né, representando aí um personagem icônico da nossa novela brasileira, que é a Raquel, lá no Vale Tudo. Inclusive, já está trazendo bastante repercussão, porque era uma personagem branca na versão original e agora traz um núcleo formado por ela e pela Bela Campos, né, que faz o papel da Maria de Fátima, duas mulheres negras. Então, como é que foi escolher, né, o nome da Thaís? Como é que é esse processo? Que é uma responsabilidade, porque é uma mulher que vai representar milhares de outras mulheres, né? Vai dar voz para milhares de outras mulheres, não é isso? É verdade. A Thaís Araújo, ela é embaixadora de uma das marcas mais icônicas que a gente tem no grupo, que é a L'Oréal Paris. E sendo uma marca que é feminina e feminista, uma marca que tem um asset de valor muito forte, né? Ela tem aquele statement, porque você vale muito. Eu aposto que a escolha de ter a Thaís Araújo como embaixadora, que aconteceu há 15 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, tem muito a ver com esse empoderamento que ela já demonstrava ter ali, né? Sendo uma mulher negra, diante de uma indústria branca, né, audiovisual. Não, foi a primeira Helena negra do Manuel Carlos. Então, né? assim, L'Oréal Paris, realmente, o time fez essa escolha com muita assertividade, tanto é que tem essa longevidade, né? E até hoje ela é realmente uma embaixadora simbólica muito forte pra gente. Quando a gente entra na L'Oréal, tem uma foto dela imensa no prédio, né? E a gente, como mulher negra, as mulheres negras que trabalham na L'Oréal se identificam muito com essa imagem, com essa força, e ela está sempre conosco em vários momentos icônicos e importantes dentro da empresa. Mas não somente a Thaís, né? Hoje em dia a gente tem um time que está realmente muito mais letrado, muito mais diverso, né? Você com esse tipo de integração entre as pessoas que tomam a decisão, a gente consegue realmente escolher pessoas que vão representar a população brasileira. Então, hoje em dia a gente tem a Ludmilla, tem a Bruna, a gente tem o Lennon, que também são embaixadores de marca. A gente tem também a Gabi Lohan, que é uma mulher trans e é uma mulher negra e é embaixadora de marca. Então, a gente consegue estrategicamente mesmo, porque a gente acha que diversidade, muita gente pode achar que a gente tem que colocar, porque agora tem que ter, porque senão as pessoas vão falar. Não é que vão falar, é negócio, é business. A gente precisa estrategicamente escolher quem são as pessoas que vão representar essas marcas, que tem até recomendações e guides do internacional. Né? Então, a gente tem que respeitar e a gente tem que reforçar que nós somos diversos, explicar como isso acontece aqui no Brasil, para que a gente esteja em linha com essa comunicação que vem lá de fora, né? Então, de fato, essas escolhas elas são feitas com agências parceiras, por exemplo. A gente tem hoje em dia uma agência que é a Spark, que é a nossa grande agência que cuida dessas 21 marcas para criadores de conteúdo. Então, você imagina, cada marca quer fazer um evento, quer lançar uma campanha, quer nomes. Eu quero nomes. Quais são os melhores nomes que vão ter match com a minha marca, com o meu briefing, com o que eu desejo, né? E a Spark é uma agência que nos ajuda a fazer a curadoria, a gestão, a escolher, a negociar com esses criadores de conteúdo. E ela sempre procura mandar uma curadoria que seja 50% diversa. Então, quando esse material chega nos executivos da L'Oréal, para eles tomarem a decisão,
a decisão ela não vem tão enviesada como vinha no passado, porque Sim. é uma agência que tem pessoas negras que trabalham nessa agência, né, é uma agência diversa, então você consegue ali fazer com que o time seja um espelho do time da L'Oréal, para que a gente consiga realmente não perder a chance de ter uma tomada de decisão errada com relação à diversidade. E é um né? espelho da sociedade brasileira, a Sim. diversidade, né? Sim. Não tem como ser o contrário. Bom, antes da gente falar um pouco mais sobre você, Márcia, quando você fala das 21 linhas, né, que a L'Oréal tem, a gente tem das marcas mais populares as marcas de alto luxo. Isso também é uma diversidade econômica, porque possibilita as pessoas. É uma estratégia de vocês também? Explica pra gente o porquê de ter tantas linhas diversas nesse sentido também. A gente tem realmente um poder de penetração dentro da indústria muito forte com essa pluralidade de marcas. A L'Oréal tem 21 marcas, onde parte dessas marcas são muito direcionadas ao grande público. Então a gente tem marcas nacionais como Colorama, Miele, que são nossos grandes orgulhos também. Mas a gente tem ali Garnier, L'Oréal Paris, como eu citei. A gente tem marcas que são muito ligadas a dermocosméticos, são recomendadas ali por dermatologistas. Então a gente tem La Roche-Posay, a gente tem Vichy, a gente tem SkinCeuticals, né, marcas fortíssimas Sim. dentro desse nicho de mercado. Quando a gente olha para a recomendação profissional de cabeleireiros, a grande essência da L'Oréal, né, a L'Oréal nasce dessa divisão que a gente chama de produtos profissionais, a gente tem Kerastase, L'Oréal Professionnel, Redken, a gente tem marcas também que são muito penetrantes, assim, com seus assets também de serem seletivas, de serem de luxo, e a gente também tem a L'Oréal Luxo, que é onde a gente encontra marcas como Lancôme, Yves Saint Laurent, Prada, Armani. A gente tem recentemente a lançada Valentino, que a gente lançou essa semana aqui no Brasil, chegando com uma força total, com mais uma marca forte. Então, assim, a gente tem muitas marcas ali que realmente tem essa penetração na população brasileira de várias formas. E isso é muito forte, né, para o mercado de beleza. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre você. A Márcia é um exemplo de diversidade de gênero e racial no mercado corporativo, além de ser mulher, uma mulher negra, executiva, mãe e que construiu uma carreira dentro de uma multinacional. Conta pra gente como é que foi a construção da sua trajetória, como é que é ser uma mãe executiva de sucesso. Inclusive, eu até vi que você participou de um livro, Minha Mãe é um Sucesso. Conta pra gente também um pouquinho sobre essa experiência. Eu sou muito feliz em trabalhar nesse mercado de beleza. Eu estou há 25 anos, venho de uma formação de jornalista, né, e fui ali galgando algumas formações, e o próprio dia a dia nessa indústria foi me levando a diferentes lugares. Eu hoje em dia me tornei uma executiva do mercado de beleza. Trabalhei muitos anos numa empresa brasileira, uma startup de beleza para pessoas de cabelos crespos e cacheados, beleza natural. E nessa trajetória tive a oportunidade de abrir um Beleza Natural nos Estados Unidos, em Nova York, no Harlem, que sobretudo foi uma transformação de carreira e de vida para mim também, né? Eu tive muitas formações, eu fiz MBA executivo na FUPEAD, na UFRJ no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estudar em Madrid, em Nova York, em Boston, mas todas essas formações foram me dando uma chancela diante da sociedade, mas uma transformação de carreira, assim, de empoderamento, realmente foi quando eu fui para Nova York e tive a oportunidade de trabalhar nessa startup. E aí eu voltei com o sonho de trabalhar numa multinacional, né? Uma multinacional que realmente fosse uma multinacional de beleza, que fosse forte, a número 1 do mundo. E eu comecei a fazer conexões quando eu volto para o Brasil, em 2019, e em 2021 eu consigo entrar na L'Oréal, tendo passado antes também por uma organização não governamental internacional, que é o Sistema B Brasil, onde a gente conseguia realmente fazer esse link entre as empresas e o que é politicamente correto, né? A sustentabilidade, a diversidade, trazendo ali uma geração de impacto mesmo para a sociedade, que realmente são as empresas B no Brasil.
Então, eu passei por essa experiência de ser diretora lá e depois fui para a L'Oréal, onde fui trabalhar com luxo, depois comecei a trabalhar com diversidade e agora estou trabalhando com marketing e diversidade. Maravilha. Então, fazer essa trajetória para mim realmente é um motivo de muito orgulho, uma empresa que realmente me dá condições de ser a mãe solo que eu sou da Manuela e poder também, né, atuar, trabalhar de forma correta, realmente me integrando e colaborando muito com a empresa, né? Eu me sinto parte mesmo dessa organização, parte desse negócio que vem se transformando ano após ano. Então, eu fico muito feliz de estar lá. Eu estou indo para o 4º ano agora de empresa e, do nada, de presente, encontrei com uma executiva numa palestra que veio falar comigo. Eu não gostaria de participar de um livro que ela estava organizando. Ela é a Maria Alicia Peralta. E a Maria Alicia chegou para mim com esse pedido, uma conversa, e o título já do livro, Minha Mãe é um Sucesso. Eu falei, gente, mas esse título não é muito pretensioso, eu acho que eu não sou esse sucesso ainda não. Mas ela falou assim, não, a gente gostaria muito de conversar com você, porque eu já conheço a sua história. E o propósito que ela trouxe depois por trás desse livro é que foi mais incrível. Porque é um livro que reúne a história de 21 executivas, cada uma contando as suas trajetórias. A cereja do bolo é que os filhos também contam no livro sobre a perspectiva deles com relação à carreira das mães. Então é interessante, eu fico pensando assim, sabe quando você enterra uma memória e depois, anos depois, você vai lá resgatar e ver de novo como era. Eu fico imaginando a Manuela daqui a 20 anos lendo esse livro quando ela tinha 13, o que ela pensava de mim e de repente, eu não sei, será que ela vai estar na indústria também? Como é que ela vai estar, né? Enfim, mas isso foi muito interessante, esse convite, porque tem uma causa por trás muito especial, né? Toda a renda desse livro é destinada ao Grupo Mulheres do Brasil por uma causa específica, que é contra a violência contra mulheres, né? Então, para esse combate à violência contra mulheres, que a gente está contando as nossas histórias e deixando esse legado aí para as outras mulheres, para as mães, para as que não são mães, para homens que inspiram, né? Que querem se inspirar e ouvir um pouco da realidade, né? Porque, olha, foi muita vulnerabilidade, sem romantizar, porque é difícil, né? A gente vive nessa era da sociedade do cansaço, imagina com essas triplas funções, tendo que realmente se destacar. Eu falo muito aqui no programa equilibrar os pratinhos, Total, né? Eu peguei essa expressão, então toda vez que a gente fala sobre a participação da mãe no mercado de trabalho, eu sempre trago essa expressão, porque é verdade, né? Não tem pra onde correr. É contar com uma rede. Sim. Nesse caso, eu tenho 2 tipos de rede. Eu tenho realmente a minha rede paga, né, que inclui ali a escola, a atividade física que ela faz, psicóloga, minha mãe, os cuidados com a minha mãe, que eu tenho que ter, que é a minha mãe que fica com ela. Mas eu também tenho uma rede, que é uma rede ali forte, que começa pelo meu trabalho, né, que me dá condições de ter ali essa gestão. Eu tenho a família, as amigas, uma rede muito forte. E agora a gente pode também se inspirar em leituras, em podcasts, que nos ajudam também a saber que nós não somos únicas, né? Porque você fica achando ali que a tua história é única, que você que está com esse fardo, ou que você que é mais especial. E não é, a gente tem a possibilidade de conhecer pessoas e entender que existem outras histórias e dar uma acalmada, né? Verdade, Márcia. Bom, a gente vai seguir agora para a nossa dica de leitura. Uhum. Já vou aqui antecipar que Minha Mãe é um Sucesso já pode ser uma dica de leitura desse episódio. Sim, mas eu sei que você preparou uma outra dica para gente. Eu preparei, porque eu acho que toda vez que eu estou falando com gestores, com os reais tomadores de decisão, quem tem ali os fatos e dados à mão, a L'Oréal é tomada de dados. Ninguém dá um passo sem olhar para tudo que a gente produz de dados, né? E os dados que também estão na sociedade, mas tudo que a gente também faz escolhas, né? A gente escolhe para a gente tomar decisão. E quando a gente olha
para os gestores, eu acho que eles têm que estar realmente letrados com relação à diversidade. Né? Nenhuma empresa mais pode se dar ao luxo de não olhar para a diversidade como uma ferramenta de inovação. Né? A gente sabe que uma sala plural é uma sala muito mais inteligente. É dali que vão sair as decisões mais inteligentes para o negócio. Um negócio que está ali sofrendo influência do tempo, do consumidor, enfim, são muitas influências. Né? Então, quando eu olho, eu vejo que um manual simples é uma forma de começar. E começar com um manual antirracista, que é um livro da Djamila Ribeiro, que dá o passo a passo para você começar a ter práticas, entender o racismo, começar a ter práticas onde você se torna uma pessoa melhor para a sociedade, uma pessoa que enxerga o racismo e enxerga em si que tem essas práticas, mas que você decide não praticar mais. Então, isso em vários ambientes, no ambiente de trabalho, é fundamental, especialmente quando as empresas estão realmente contratando talentos, explorando esses talentos de uma forma que eles tenham mais conhecimento para galgar outros espaços, outras hierarquias. Então, quando a gente olha para isso, você, se for um gestor que estiver bem preparado, você está bem colocado em qualquer lugar. Então, essa leitura é fundamental. E uma segunda leitura que explica muito bem no Brasil como se dá essa relação de gap entre a população branca e a população negra, por que historicamente isso aconteceu, por que ele continua acontecendo e como você pode fazer para se transformar. É um podcast chamado Projeto Querino. Esse podcast é de um jornalista chamado Tiago Rogero e ele tem uma forma, uma narrativa que ele faz uma correlação que qualquer pessoa de negócios vai entender que isso é uma função, é um conhecimento muito forte a ser adquirido. E tem um livro também que ele acabou de lançar, mas esse podcast é incrível. Se eu não me engano, são 8 episódios, mas assim, de uma profunda explicação sobre o que é o racismo no Brasil, na música, nas relações de trabalho, nas relações educacionais. Então, você consegue realmente entender de uma forma muito palatável como fazer diferente. Perfeito, exatamente isso. A gente precisa conhecer, né, para promover ações sobre o assunto. Não adianta a gente querer ser diverso, ter a nossa empresa diversa, se a gente não é letrado sobre isso, né? Verdade. Então, a Márcia aqui deixou grandes dicas para você entender mais sobre a questão da diversidade, mais focada na racial, né, Márcia? Mas a partir daí você consegue ter, né, possibilidades de conhecer mais sobre o assunto. Eu quero muitíssimo te agradecer por você estar aqui com a gente. Quem quiser te acompanhar aqui depois do nosso programa, onde é que te encontra? Eu estou no LinkedIn, Márcia Silveira, no Instagram, Marcinha Silveira. Leia a história lá, que vocês vão saber um pouquinho mais de como é a minha relação no dia a dia, nessa busca entre o equilíbrio entre a carreira e a maternidade. E estou na empresa que quer criar a beleza que move o mundo, colaborando ali para que isso aconteça de uma forma sustentável, tecnológica, inovadora e diversa, inclusiva. Maravilha, Márcia. Obrigada novamente. E muito obrigada a você que ficou conosco em mais uma edição do nosso ADM Cast. É um prazer receber você aqui no canal, o canal a serviço da administração e também aí no Spotify. Bom, se você ainda não é aqui nosso seguidor no Spotify, aproveita, se inscreva no nosso Spotify, siga, né, o nosso Spotify. Se você ainda não é inscrito aqui no canal a serviço da administração, aproveita para se inscrever, deixe seu like, seus comentários, sugira novos temas, novos nomes para o nosso canal, para o nosso programa. Espero você no próximo ADM Cast. Eu sou Maria Rita Werneck e mais uma vez é um prazer ter vocês aqui. Tchau, tchau!